Os furacões e tufões são algumas das forças mais poderosas e destrutivas da natureza, capazes de causar devastação em larga escala em poucas horas. Neste vídeo, exploraremos os 5 ciclones mais intensos da história, classificados pela pressão atmosférica, um dos indicadores mais precisos da força de um sistema de tempestade. Então já se acomoda aí e fica até o final para ver cada um desses ciclones. Fechado? Então bora pro vídeo. Furacão Ida. O furacão Ida foi um dos furacões mais devastadores a atingir os Estados Unidos na última década. Com uma pressão mínima de 929 hectopascals e ventos que chegaram a 240 km por hora, Ida tocou terra em Louisiana em agosto de 2021 como uma tempestade de categoria 4. Ele causou inundações catastróficas, cortes de energia em massa e danos significativos em infraestrutura. O impacto de Ida foi sentido por milhares de pessoas, resultando em evacuações em grande escala e em um esforço de recuperação massivo. Sua força devastadora, alimentada por sua baixa pressão, o coloca como um dos furacões mais memoráveis e destrutivos da história recente. Tufão June. O tufão June atingiu uma pressão mínima de 875 hectopascals, tornando-se um dos tufões mais potentes do Pacífico. Formado em 1975, June passou por uma rápida intensificação, com ventos extremamente fortes que atingiram vastas áreas do Japão e das Filipinas. As chuvas torrenciais e os ventos intensos resultaram em destruição significativa nas regiões costeiras, com muitas áreas sofrendo com inundações e danos estruturais severos. O impacto econômico e humano de June foi devastador, deixando um rastro de destruição e sublinhando a força que tufões desta magnitude podem ter. Furacão Nora. O furacão Nora foi um dos ciclones tropicais mais notáveis do Oceano Pacífico Oriental, alcançando uma pressão central mínima de 905 hectopascals e ventos sustentados de aproximadamente 185 km por hora em seu pico de intensidade. Formando-se em setembro de 1997, Nora atingiu rapidamente a categoria 4 antes de se mover em direção à península de Baja Califórnia, no México, e continuar seu percurso pelos Estados Unidos. Embora Nora tenha enfraquecido ao chegar ao continente, os danos causados pelas chuvas e inundações foram significativos, especialmente em áreas áridas onde essas tempestades são raras. A pressão baixa de Nora o colocou entre os furacões mais fortes da história naquela região. Furacão Patrícia. Considerado o furacão mais intenso registrado no hemisfério ocidental, o furacão Patrícia se formou no Oceano Pacífico Oriental em outubro de 2015. Com uma pressão mínima de 872 hectopascals e ventos que chegaram a impressionantes 345 km por hora, Patrícia rapidamente se intensificou para a categoria 5 antes de atingir a costa do México. Felizmente, ao atingir a terra, ele perdeu força mais rapidamente do que o esperado, evitando um nível de destruição ainda maior. Mesmo assim, causou inundações severas, deslizamentos de terra e danos consideráveis em várias comunidades costeiras mexicanas, destacando-se como um dos furacões mais poderosos da história recente. Tufão Chip. O tufão Chip é amplamente considerado o ciclone tropical mais intenso já registrado, não apenas pelo seu poder, mas também pelo seu enorme tamanho. Com uma pressão central mínima de 870 hectopascals, Chip atingiu o noroeste do Oceano Pacífico em outubro de 1979. Seus ventos sustentados alcançaram impressionantes 305 km por hora, e seu diâmetro alcançou quase 2.200 km, tornando-o o maior ciclone tropical em extensão já observado. Chip causou chuvas torrenciais e enchentes devastadoras em regiões como as Filipinas e o Japão, resultando em dezenas de mortes e destruição generalizada. A pressão extremamente baixa de Chip contribuiu para seu poder destrutivo, uma característica que o coloca no topo desta lista. Esses ciclones tropicais não são apenas recordes em termos de pressão atmosférica e velocidade dos ventos, mas também simbolizam o impacto que as forças da natureza podem ter sobre as regiões costeiras. Cada um deles deixou uma marca na história e nos ensinou valiosas lições sobre preparação e resposta a desastres.
É crucial entender a intensidade e a força desses fenômenos para estarmos mais preparados para enfrentar futuros desafios climáticos. Deixe nos comentários se você já tinha ouvido falar de algum desses ciclones. Esse foi o vídeo e até a próxima.